Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, Rafael? Tudo certo? A gente tentou outra plataforma, não deu muito certo, trazemos um pouquinho. Ó, já entrou Vamos a resolvendo. Renata aí, falando de autoplastia. Renata foi uma paciente que fez autoplastia, fiz tanto nela quanto na filha. Então, vamos falar bastante de autoplastia hoje. A gente está com um projeto bem legal da parte de autoplastia, né, Rafael? Que a gente está querendo É, apresentar faz um tempo. E então, a gente vai conversar bastante hoje da nossa união aí através da autoplastia realmente. boa, legal. Zomer, vamos dar um minutinho aí só para entrar todo mundo e a gente já começa com tudo. Perfeito. Eu vou deixar um comentário aqui fixado, que já é para quem quiser já conseguir acompanhar todos os outros conteúdos que a gente tá postando, para ficar mais fácil, né? Como é que são as coisas aí, Rafael? Tudo certo? Tudo bem, tudo tranquilo. Terça é um dia bom, dia de família. Mas, Zomer, vamos começar a esquentar aqui, vamos, Vamos. vamos apresentar a gente, né? Acho que isso que é legal. O pessoal me segue, o pessoal segue o Zomer, quem que é um, quem que é outro, e por que que a gente está junto, né? Como que a gente né, se encaixou. Então, por Perfeito. favor, pode começar. Você está em cima aqui na minha tela, você começa. Vou começar então. Meu nome é Eduardo Zomer, eu sou otorrinolaringologista, né? E o Rafael, ele é cirurgião plástico. E nós dois gostamos muito de autoplastia, das orelhas e toda essa anatomia e do procedimento, que é um procedimento muito transformador na vida dos pacientes. E a gente se uniu com essa vontade de evoluir na autoplastia e a vontade de criar também uma comunidade de profissionais que estejam abertos para discutir a cirurgia, melhorar as técnicas e também que possam expandir aí a autoplastia e os resultados dela nos pacientes. E aí a gente foi conversando, refinamos bastante as nossas ideias, como que a gente poderia apresentar isso, e a gente optou por criar a Duoze. A gente fez uma mistura aí de Zomer e Zatz para que a gente conseguisse criar um ambiente em que cirurgiões pudessem compartilhar experiências e técnicas, em especial em orelha de abano. E também depois nas variações que a anatomia da orelha pode proporcionar para a gente nas cirurgias. Então a gente está hoje lançando de uma forma um pouco mais oficial a Duoze e convidando todos os cirurgiões para que participem com a gente dessa comunidade, onde a gente vai discutir otoplastia todos os dias, postar conteúdos, nosso dia a dia, a diferença entre as técnicas. Eu e o Rafael, a gente opera com técnicas diferentes para chegar num resultado parecido, então acho que vai ser bem legal. Exatamente. Acho que essa é a grande motivação. Dando uma perspectiva, né? A gente que vive esse universo, é bem claro como é que a gente está no Brasil, né? Um pouco perdido, na verdade, né? As deformidades de orelha, elas são menosprezadas, a autoplastia é um pouco banalizada. Então, sendo criados vários procedimentos, né? Todo mundo vem com uma coisa nova, uma coisa inovadora, muita técnica fechada por aí, a gente vê que a parte educacional está um pouco perdida, né? Então, isso foi uma coisa que motivou bastante a gente, está um pouco perdida e na formação oficial também, né? Então, a gente não tem uma coisa bem embasada, né, das orelhas, como, por exemplo, tem na Rhino, né? Então, eu fazer esse paralelo com a Rhino, eu acho que é fundamental. Ainda você consegue ter congressos focados nisso, sociedades para isso, fórum de discussão, grupo de discussão, apoio entre médicos, enfim, um vasto recurso de ferramenta que a gente pode trabalhar as ideias e discutir técnicas, né? Então, essa que é a ideia, né, que a gente começou focando principalmente na orelha de abano no começo, que eu acho que é o maior fluxo no consultório das pessoas, é onde o pessoal mais quer conhecer, compartilhar um pouco das suas ideias e ver como é que os outros estão fazendo as técnicas, né? Então a gente vai começar um pouquinho voltado para essa parte, mas a ideia é capturar todo o universo de orelhas, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente Perfeito. não tem uma sociedade de É, orelhas, né? Que existe para o mundo exatamente. afora. E existe, a gente consegue ver isso nas outras cirurgias, né? Como você comentou, em todas as cirurgias,
a gente tem já os médicos de uma forma mais organizada, e isso eu acho que é benéfico para todo mundo, né? É benéfico para o cirurgião, que consegue encontrar ali um ambiente saudável de crescimento, né? É benéfico para os pacientes, porque essa troca de informações com certeza vai trazer com que aqueles cirurgiões tenham resultados melhores, e a evolução da técnica cirúrgica e dos resultados vai ser uma constante. Então a 2Z eu acho que vai ser um movimento legal aí na autoplastia como cirurgia e como evolução também. É, exatamente, acho perfeito. Essa ideia a gente quer convidar todo mundo, todos os médicos que tiverem interesse, participar. Vai ser uma comunidade aberta, uma comunidade que a gente vai dar ouvido para todo mundo, né? Vai dar voz para todo mundo, aliás, vai dar voz para todo mundo, para realmente ter uma troca. Essa que é a ideia. A gente vai trazer eventos presenciais, essa é a nossa ideia, eventos online para facilitar para quem é de fora de São Paulo também, né? A gente vai fazer eventualmente, né, quanto mais engajamento, discussões de casos clínicos, webinar, eventualmente convidar alguns convidados especiais, trazer gente com algumas técnicas diferentes, enfim. A ideia é que quanto mais gente aderir, mais ideias vierem, maior vai ser o engajamento e o futuro disso. É, e a gente quer convidar todo mundo para começar a seguir lá no Instagram que eu deixei fixado aqui, que é o Duoze Academy. Lá que a gente vai postar algumas coisas que vão ser discussões fechadas, né? Essa aqui é uma live aberta, é uma live de convite, mas as discussões de caso clínico, técnicas cirúrgicas, a gente vai fazer isso em ambientes, obviamente, que respeitem aí algumas diretrizes que a gente tem que seguir. Então, sigam lá, que daí lá a gente vai botar o dia que a gente vai fazer uma live fechada, né, um webinar, ou a gente vai postar também os conteúdos de uma forma mais organizada. Acho que lá vai ser o nosso melhor lugar de encontro. A gente também vai criar um grupo de WhatsApp para ficar de uma forma mais ágil também para os cirurgiões, para que possam ali compartilhar um caso que vão ter na semana seguinte, para ver se algum outro profissional também tem alguma coisa a somar naquele caso. Ah, perfeito. Esse é o cenário. Acho que a gente quer hoje já desenvolver um pouco mais a conversa em autoplastia, deformidade de orelha, mas se o pessoal quiser tirar alguma dúvida, né, de quais são as nossas ideias, perspectivas, ou como que faz para acessar essa comunidade, né, é só mandar aqui nas perguntas, fiquem super à vontade. A comunidade já está funcionando, a ideia é que ela cresça cada vez mais. Se alguém tiver uma dúvida, mesmo paciente ou médico, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai responder. E daí nessa organização, né, a gente vai também depois fazer um evento presencial. A gente acha que isso gera leva a discussão para um próximo nível, né? A gente pensa também em fazer cirurgias ao vivo, isso também leva aí a organização da nossa comunidade para um nível que a gente quer, um nível de uma discussão de alto nível, onde os profissionais consigam realmente evoluir durante aquela discussão e, enfim, esse é o objetivo. Tem uma pergunta aqui da Anne, ela perguntou se o evento presencial vai ser em São Paulo. Sim, vai ser em São Paulo. A base, tanto minha quanto do Rafael, é em São Paulo, apesar de a gente operar bastante paciente de fora de São Paulo. A gente acredita que a melhor opção para todos é em São Paulo, porque é um hub, né? É um lugar que a gente tem muito fácil conexão. Todo mundo consegue chegar fácil em São Paulo, voos diretos de todos os lugares. Então, com certeza, o evento presencial em São Paulo. A gente também já tem um hospital que já é parceiro com estrutura de gravação de cirurgia ao vivo, transmissão para auditórios. Tudo é muito importante, acaba sendo uma estrutura grande que a gente já tem aqui em São Paulo. E aí, a ideia da Dose, uma outra coisa fundamental, é que é um cirurgião plástico com otorrino, né? Então, essa é uma junção que a gente achou muito interessante. Primeiro porque cada um entende, né, da visão da sua própria especialidade, então a gente vai juntar tudo no mesmo canal, né? Segundo que também a gente quebra um pouco, né, de uma perspectiva separatista ou polaridade que tem algumas vezes em hospital, escola, né? Então, a ideia é conectar tudo no assunto, independente de qual seja a sua formação. É, a gente consegue com certeza somar muito, né? Porque na anatomia, o cirurgião plástico, por exemplo, tem mais experiência em retalhos e na região posterior da orelha, quando a gente vai falar de alguns tipos de reconstrução.
o otorrino acaba tendo mais experiência na região interna, de conduto, e outras coisas. Tudo isso vai se somar, né? Quando a gente vai chegar em casos que são às vezes fora do padrão, né? Que não são não são aqueles casos mais básicos, esses conhecimentos realmente vão ser importantes para o cirurgião solucionar. A cirurgia, ainda mais quando ela entrega um resultado estético, ela solicita um cirurgião versátil. E essa versatilidade vai vir através de conhecer múltiplas técnicas, de um entendimento profundo da anatomia, né? E de uma experiência. Então a gente quer acelerar essa experiência o máximo possível para que as pessoas que estejam com a gente consigam ter uma autoplastia de um nível alto, com bons resultados e da forma mais objetiva possível, né? E tudo isso através de uma técnica bem estabelecida. E na verdade não só uma, né, Rafael? Utilizar, conhecer as múltiplas técnicas para saber qual o melhor caminho para chegar lá. Exatamente. Eu tenho uma filosofia que eu acho assim, existem 5 técnicas básicas, né, as mais frequentes que tem, né? Existem inúmeras, mas tem 5 mais frequentes. E eu acho que você tem que dominar as 5, saber tudo, né, das 5, para você ver. Tem cada caso pode necessitar de uma técnica diferente, né? Então hoje mesmo eu fiz uma autoplastia que eu tive que mudar a minha rotina. É uma zona de estresse sempre, né? Mas é legal você ter uma ferramenta para você conseguir chegar num resultado legal. Então, hoje eu tive um caso de uma cup year, que a orelha é bem fechadinha, aquelas em conchinha. Eu tive que trabalhar bastante mostardê. Você dá ponto de mostardeza, Homer? Eu ainda não vi sua aula. Preciso ver como é que você faz essa técnica, que eu tô curioso. Eu dou, eu gosto de mostardê, eu gosto de não forçar muito ele, então eu prefiro trabalhar bem a concha, né? A gente já sabe que a gente tem uma diferença aí que eu gosto de retirar mais concha do que tu gosta. Então, aquele terço médio e terço superior acabam se aproximando do crânio com menos tensão. Mas eu gosto do formato do mostardê, costumo fazer uma média de 3 geralmente, mas isso também não é uma frequente. Se eu achar que com 4 eu vou ter um formato mais anatômico, mais natural, eu realizo sem problema nenhum. Então, eu acho que o Musardê é um ponto que eu gosto bastante, mas claro, ele tem que ser bem feito, porque ele também pode ser traiçoeiro. Legal. A nossa base, né, de ideia é a mesma, trabalhar bastante concha. Mas eu tenho dado zero mostardeza. É um pouco diferente assim a ideia. Eu trabalho na base da concha, um pouquinho do polo superior, que acaba girando tudo. Mas são filosofias. Até no curso tem um trecho bem legal que eu comento, que eu acho que você tendo as suas ferramentas, você estabelece sua filosofia, sua rotina, né? E vai aprimorando cada vez mais, né? Mas sempre guardando aquelas outras ferramentas para quando você tiver alguma surpresa, alguma situação. A gente pega muito o auto secundária, né? Gente que já operou, não está satisfeito e vem fazer uma revisão. E aí nessas, mais ainda, você precisa dessas ferramentas para trabalhar, né? Além das ferramentas reparadoras, algumas vezes você, por exemplo, não pode trabalhar muito no Mustardê porque a escafa está toda danificada. Então você precisa ter uma outra ferramenta para tirar a projeção e trabalhar, né? E tu citou esses pontos de estresse, né? Esses pontos de estresse eles podem ser muito pequenos ou muito grandes para o cirurgião. Se ele souber outros caminhos, com certeza esses pontos vão ser de muito pouco estresse, né? E esse é o nosso objetivo com a Duoz, é trazer conhecimento para os cirurgiões e caminhos para que ele consiga solucionar da forma mais simples possível aquilo que ele encontra durante o procedimento dele, né? Então, assim, estou tranquilo porque vim por esse caminho. Se aqui não a anatomia não me favorecer, alguma coisa não me favorecer, ou eu tiver uma surpresa, eu vou pelo outro caminho e chego no mesmo lugar. Então, esses pontos de estresse, na verdade, eu acho que eles conseguem, com bastante técnica, experiências, a gente pode até mudar o nome, né? Não vira um ponto de estresse, simplesmente um ponto em que você escolhe ir por outro caminho, recalcula a rota, um Waze aí mais tranquilo. Exatamente. Uma bifurcação, talvez. Uma bifurcação, é isso aí. Essa é a ideia. É bem isso mesmo, né? Eu imagino que tem alguns pacientes aqui, aqui na live, né? Eu Tem, não tem. sei, eu não sei se alguém quer compartilhar um pouquinho, né, de como que é a experiência de escolha de médico e tal. Isso é uma coisa que a gente também vai comentar no curso, né? Como que a rotina, né, de atendimento tem que ser voltada para o universo de orelhas, né? Então, existe um jeito certo de você analisar pré, de você conduzir, de você tocar o pós, né? Como que você desenvolveu a sua Zoomer? Como que foi esse processo?
Eu comecei copiando e depois eu fui refinando, né? A gente sempre se inspira em alguém e aí criei uma rotina. E eu acho que foi muito importante criar uma rotina porque, como a gente tem uma equipe muito grande, com rotina, todo mundo sabe onde o paciente está naquela posição, né? E aí fica, fica bem organizado o processo, né? A gente fez isso, inclusive, nos conteúdos da Duoz, que a gente vai postar, de uma forma bem clara, assim, como é que é a rotina do paciente desde a hora que ele manda mensagem até a hora que ele vai de alta no pós-operatório. Mas, assim, a minha rotina é uma rotina em termos de pós-operatório, né? É uma rotina, uma coisa que fez bastante diferença para mim foi pedir foto para o paciente no pós-operatório. Em especial ali com 2 dias, eu acho que é um momento em que a gente consegue. Eu me sinto bastante seguro de como está a evolução daquele paciente, eu acho que ajuda na condução. Eu acho que a solicitação de fotos no pós-operatório aproxima bastante a gente. Hoje em dia, depois que você faz bastante pós, né? Quando você vê uma foto, você já vê alguns triggers, algumas coisas, né? Que se acontecer, você sabe que tem alguma Uhum. coisa que não está indo bem, você convoca o paciente. Então, você vê uma foto que não tem nenhum desses triggers, você fica bem, bem tranquilo. E o Isso é nosso ótimo. objetivo é fazer com que o paciente tenha uma experiência de recuperação mais rápida. E geralmente a gente consegue ter uma recuperação rápida, né? Até por isso eu gosto bastante da autoplastia em consultório, né? Com anestesia local. E aí, para a gente ter um pós-operatório mais tranquilo para o paciente, a gente tenta minimizar também retornos desnecessários, né? Quando for necessário, obviamente, a gente vai estar à disposição para receber o paciente, mas se uma foto for o suficiente, isso é muito mais ágil, né, durante o cuidado pós-operatório para todos, em especial para o paciente que tem que deslocar. A gente sabe que deslocamento aqui em São Paulo não é algo que as pessoas fazem quando não tem uma real necessidade, né? É, você sabe que eu tive um paciente da semana passada, foi bem interessante, ele trabalha em audiovisual, está fazendo inclusive um filme que vai lançar em breve aqui no Brasil. E Legal. aí ele tinha programado as férias, ele ia fazer lá para setembro. Aí ele fez a consulta em junho, ele falou, ó, vai ser para setembro, porque eu sei que eu vou ter que ficar uma semana de molho e tal. Aí a gente comentou como é que foi, como é que era a cirurgia, o pós, ele, pô, mas como assim? Não é bem dessa forma? Eu falei, não, você pode trabalhar no dia seguinte, se você quiser e tal. E ele antecipou para a semana passada. Então é É, interessante essa quebra de perspectiva, né? Isso a gente vai comentar bastante. Essa é uma troca que eu acho que vai ser bem legal da gente ter, porque as técnicas mudaram bem com o tempo, né? As orientações, esse segmento, o fato de você trabalhar imagem à distância, você ter o WhatsApp, contato próximo. Então, antigamente, os cirurgiões eles faziam muito curativo capacete fechado por 7 dias, porque você não tinha WhatsApp, você ia ver o paciente na semana que vem, né? Então, eles pensavam numa técnica que você se perfeito. resguardasse das complicações de uma forma mais fácil, assim, né? Então, essa mudança de perspectiva é bem interessante. Tanto que no consultório, eu imagino que você também deva ter essa surpresa, os pacientes ficam muito felizes quando sabem que a gente não usa capacete no pós, que a Fica. rotina é um pouco melhor, assim, sabe? Que ele pode sair para jantar no dia da cirurgia, por exemplo. Ficam bem surpresos. E o capacete acaba trazendo uma dor fica muito desconfortável, né? Às vezes puxa cabelo, gera uma pressão na cabeça, e aí quem conhece alguém que operou, e como a autoplastia tem uma característica genética também, né? Então a orelha em abano, perdão, tem uma característica genética, é muito comum as pessoas conhecerem alguém da família que operou ou algum próximo e carregarem aquela expectativa e aquela experiência. E também outra coisa que mudou foram os hábitos dos pacientes, né? Hoje muita gente, mesmo que não trabalhe de home office, consegue às vezes colocar um home office na sua atuação e aí encaixa a cirurgia na sua rotina de uma forma bem mais tranquila, né? Exatamente. Eu tenho uma história, eu nunca gostei do capacete, né? Mas quando eu fazia era uma coisa que me incomodava muito. Eu tive uma paciente que ela saiu do hospital, estava tudo bem, aí chegou no final do dia, deitou um pouquinho e aí o capacete começou a escorregar. E ela mandou uma mensagem para mim, doutor, escorregou o capacete, posso ajustar? E eu tava na academia, tava atendendo, eu não lembro exatamente o que, e eu vi essa mensagem com meia hora de atraso. E na hora que eu vi, eu mandei, não, não, não ajusta, aonde você tá? Ela, não, pode deixar, eu já resolvi. Ela puxou de volta e é claro que dobrou e arrebentou os pontos, né? E a gente teve que refazer. Então, é um cenário que eu nunca gostei. Então, aí lá a gente vai mostrar um pouquinho, né, da nossa rotina. Eu faço uma adesivagem,
O Zomer faz. Se quiser contar um pouquinho melhor, é que eu já vi você fazer, mas deixa você contar como é que você faz. Mas você Não, faz uma conta adesivagem em tu seguida. primeiro, a tua é bem legal. Eu faço Uns uma tapes. adesivagem, uns tapes específicos, e depois tem uma camada. Tem essa teoria também lá que a gente vai trazer no curso, né? Das camadas de curativo. Depois tem uma camada absortiva e depois a faixinha, né? Então, dessa forma, o paciente fica bem tranquilo, no pós-operatório. Geralmente eu sigo assim de 3 a 5 dias, né? E o paciente fica bem sossegado, porque ele está protegido, a orelha está contida, ela incha menos. Então, essa rotina ajudou muito. Queria até agradecer a Aline que trabalha comigo, ela que me ajudou a desenvolver tudo. Ela está aqui, inclusive. A gente foi desenvolvendo junto e fez essa rotina que ajuda demais. Agora conta a tua que eu também achei bem legal. O curativo é algo que é engraçado, né? Os pacientes às vezes, pô, não quero usar o curativo. Mas depois, em especial quem tem criança pequena, se sente seguro com o curativo. E daí parece que quer usar o curativo. Então, às vezes a pessoa tem algum evento para ir com 15 dias de pós-operatório, por exemplo, que poderia ir tranquilamente sem curativo, não teria problema nenhum. Ela fala: "Ah, mas acho que vai ter muita gente, eu prefiro ir com a faixa porque eu me sinto mais seguro, se alguém que ninguém vai bater", né? Então o curativo ele também traz essa função de segurança para o paciente, né? E eu, para fazer o curativo, eu gosto de fazer uma gaze com pomada, né? Eu deixo ela alongada e aí eu vou desenhando o formato da orelha, vou colocando ele dando a volta na hélice, anti-hélice e coloco na concha. E aí eu deixo 48 horas dessa forma. E depois, com 48 horas, banho, água e sabão. E aí o paciente manda uma foto para a gente logo após o banho. Pode deixar a água escorrer mesmo, não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que isso não traz nenhuma questão durante o processo cicatricial, desde que não use nada abrasivo. A gente orienta também como lavar, como secar. E aí o paciente já começa a se sentir um pouco melhor também, porque às vezes pode eventualmente escorrer uma gota de sangue ou outra para o cabelo. E aí depois que lavou o curativo fica bem mais confortável, né? O paciente já não sente mais aquela coisa seca, incomodando. Tem uma parte teórica interessante disso, né? Em 24 ou 48 horas, bordas de pele bem aposicionadas, elas já se epitelizam, né? Então, você pode realmente lavar, que tá tudo bem, né? Desde que você mantenha tudo paradinho no local. Então, a água e sabão, né? O básico bem feito, tem coisa que a gente não tem que inventar muito, né? É realmente, a gente fazer o básico bem feito, deixar o corpo cicatrizar, orientar como não atrapalhar, né? Muito ajuda quem não atrapalha nesse momento do processo cicatricial. E aí eu deixo depois de 48 horas o banho normal. Eu acho importante o paciente secar, né? Deixar a região bem seca, uma região que pode acumular umidade, e aí eu oriento também que deixe a região bem, bem seca para que tenha um processo cicatricial mais tranquilo. É isso aí. Eu acho que uma rotina bem legal. Eu acompanhei de perto aí com o Zumer. A gente teve alguns casos juntos, né? Graças a Deus foram experiências ótimas. Quem sabe teremos mais. Vou te mandar inclusive uma que mandou as fotos suas para ver como é que tá. A última Ah, reconstrução legal. que tinha uma fratura bem grande. Tá indo super bem mesmo. Assim, aquela que a gente fez o Ótimo. mascaramento ali da fratura tá bem legal. Muito bom. Se A alguém gente tiver uma junto dúvida, quer dizer pode que era mandar aqui BO. pra gente. Hã? Né? Se a gente estava junto, quer dizer que que era um BOzinho, né? Mas foi tudo bem, Não, graças a Deus. coisa pequena não é. Mas é bom, esses casos são desafiadores, a gente gosta bastante. A gente quer criar esse ambiente para que todos possam discutir esses casos também, mesmo quem está perto ou quem está longe, que consiga estar próximo aí nesse sentido. Então, eu deixei fixado o arroba aqui da Duozê. Eu queria convidar todo mundo que quer viver esse ambiente aí de autoplastia, que acompanhe ali com a gente os conteúdos. A gente vai postar de uma forma rotineira, tanto no YouTube quanto no Instagram, falando sempre sobre autoplastia. A gente está aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Perfeito, é isso mesmo. É um convite, é uma coisa para ser construída, né, com as mãos de todos, né, que a gente compartilhe informações, perguntas, dúvidas, técnicas, soluções, para a gente crescer cada vez mais o atendimento aí, das orelhas no Brasil, que eu vejo que tá bem perdido. Assim, tem muito profissional que está inseguro, muito paciente que está ficando insatisfeito e a gente quer mudar essa perspectiva.
Fechou. Então, Rafael, obrigado aí por estar comigo aí nesse projeto. É um prazer estar contigo aí ao meu lado durante esse projeto. Estou bem feliz mesmo. Acho que ele vai trazer um resultado bem legal. Eu acho que daqui uns 2 anos a única coisa que a gente vai se arrepender é de não ter começado antes. Então vamos em Exatamente. frente. Eu queria É, agradecer, a iniciativa foi do Zomer. Só queria cobrar ele porque ele me convidou num restaurante japonês fantástico e a gente precisa voltar lá para comemorar agora. Fechou. Depois a gente faz o encerramento. Quando a gente fizer o evento presencial, a gente faz o encerramento lá. Boa, legal. Tá ótimo, então, gente. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, foi um prazer. E quero vocês com a gente lá na 2Z também. Segue o perfil do Instagram e entre em contato para já entrar na comunidade e já ir conversando. Um abraço, boa noite.